Olá, pessoal. Vamos para essa questão da Unesp 2022. Vamos ao enunciado. As figuras um, 2 e 3 apresentam, respectivamente, representantes de três espécies do gênero Equus: Equus cavalos, Equus asinus e Equus zebra. Então, aqui estão as imagens. Considere um casal de cada uma dessas espécies e o conjunto cromossômico de cada um desses animais. Sobre esses conjuntos cromossômicos, afirma-se que. Então, vamos lá. A. Macho e fêmea de uma mesma espécie compartilham entre si um mesmo número de diploides de cromossomos, o qual pode diferir do número de diploides de cromossomos das demais espécies. Não há nenhum erro, né? Já está marcado aqui que essa é a correta e que aí não tem nada aí de inverídico, né? Então, o macho e a fêmea, eles compartilham o mesmo número de diploides. Poderia ter mais detalhes, como do tipo que, no caso aí desses animais, que são mamíferos, o sistema de determinação sexual é o XY. Então, a única coisa que o macho e a fêmea vão diferir é nesse último par de cromossomos, que é o par de cromossomos sexuais, né? No caso aí do sistema de determinação XY, as fêmeas são XX e os machos são XY, tá? Mas dizer que o macho e a fêmea da mesma espécie compartilham entre si o mesmo número de códigos de cromossomos está correto, se a gente pensar na nossa espécie humana, né? Também somos mamíferos como esses animais aí. Nós temos 23 pares e nós, quando eu digo nós, as mulheres, né? E os homens também têm 23 pares. Então, um total de 46 cromossomos. Ok, né? O qual pode diferir do número de diploides de cromossomos das demais espécies? Sim, tá? Então, espécies diferentes, eles podem ter um conjunto aí de cromossomos, uma quantidade diferente, tá? Ok, vamos ver o que há de errado nas demais, tá? Então, B. Os machos compartilham entre si cromossomos autossômicos de mesmo tamanho e morfologia, os quais diferem dos cromossomos autossômicos das fêmeas das respectivas espécies. Não, tá? Os cromossomos que nós chamamos de autossômicos são aqueles que não são sexuais, e eles não se diferem entre machos e fêmeas, tá? Então, ele diz aqui que os machos compartilham entre si cromossomos autossômicos do mesmo tamanho, da mesma morfologia e que eles diferem dos cromossomos autossômicos das fêmeas das respectivas espécies, está errado, tá? O que difere são os cromossomos sexuais, que podem ser também chamados de alossomos, tá? Agora, autossômicos não. Os autossômicos, eles não se diferem entre macho e fêmea. C. A fêmea de cada espécie tem número de diploides de cromossomos diferente do número de diploides de cromossomos do macho da respectiva espécie, uma vez que as fêmeas têm dois cromossomos sexuais do tipo X. Não, o fato dela ter dois cromossomos do tipo X é compensado pelo fato dos machos terem ali um cromossomo X e um Y. Então, no final, acaba tendo a mesma quantidade, embora eles sejam diferentes, né? Pelo fato da fêmea ser homogamética, né? Ter os dois iguais, aí dos sexuais, no caso X, e os machos serem heterogaméticos por terem X e Y. Mas no final das contas, o número de ploide não vai diferenciar, tá? Porque o macho, apesar de ele não ter dois X, ele tem um X e um Y, então no final dá no mesmo, né? Voltando para a nossa espécie humana, assim como nós temos 23 pares, os homens também têm 23 pares, ainda que o nosso 23º seja diferente do 23º deles, né? No caso, o nosso XX e o deles XY. Então, está errado, tá? Dizer que o número de diploides de cromossomos de machos e fêmeas são diferentes. D. Macho e fêmea de uma mesma espécie não diferem entre si no número, tamanho e morfologia dos cromossomos, mas essas diferenças existem entre animais de espécies diferentes. Qual que é o erro aqui? O erro sutil. É quando ele diz que macho e fêmea de uma mesma espécie não diferem entre si no número ok, a gente acabou de frisar bastante isso, mas no tamanho e morfologia, eles vão diferir no caso do par de cromossomos sexuais, justamente porque os machos vão ter o Y que está ausente nas fêmeas, tá? Então, é esse detalhezinho que faz com que essa daqui não seja correta. E macho e fêmea de uma mesma espécie compartilham entre si cromossomos sexuais do mesmo tamanho e morfologia. Não, tá? Porque o Y ele é bem menorzinho do que o X. Então, ele é bem diferente. E ele não está presente nas fêmeas. Então, já está errado aí. Os quais podem diferir dos cromossomos sexuais das demais espécies. Não, os cromossomos sexuais não se diferem nas diferentes espécies aí de mamíferos, pelo menos, cujo sistema de determinação é o XY. O que vai diferir
entre macho e fêmea, porque os machos têm TXY, enquanto as fêmeas têm XX, certo? Então, aqui a única que está completamente correta é a alternativa A. Eu espero que tenha ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.